Você necessita de Deus, sim. Olá, pessoal. Hoje eu vou falar sobre esse assunto, porque na humanidade hoje, no mundo, existem mais de 7 bilhões de pessoas. E todas essas pessoas, elas precisam de Deus, sim. É hora dessas pessoas caírem em si, caírem na real e reconhecerem isso. Porque quando alguém reconhece que precisa de Deus, essa pessoa com certeza vai começar a confiar em Deus, vai começar a esperar nele, vai começar a ter fé nele. É assim que vai ser suprida a necessidade dela. De forma que o corpo, a alma e o espírito dessa pessoa vai estar totalmente suprido para sempre. Não vai sentir falta de Deus em tempo algum mais, porque o próprio Deus nela vai habitar nela com toda a sua plenitude. Isso é algo suficiente para o ser humano. Então, essa carência humana tem que ser suprida. Ninguém pode viver sem Deus em tempo algum. Porque aquelas pessoas que insistem por causa do orgulho, da prepotência, da arrogância, viverem sem Deus, elas vivem por si mesmas. Elas nunca serão supridas em tempo algum de sua necessidade de Deus. Elas vão procurar se sentir vivas em outras coisas, que são efêmeras e passageiras, e não trazem compensação alguma diante da necessidade de Deus. Porque a necessidade de Deus, ela só pode ser suprida por Deus. Sim, essa é a realidade, que muitas pessoas não conheceram ainda, porque não querem. Infelizmente, o ser humano chegou ao ponto dessa arrogância, desse orgulho, impedir que elas possam ser supridas por Deus. Eles não querem que Deus supra a necessidade deles. Então, eles vivem sem Deus e sem esperança nesse mundo. Essa é a realidade de muitas pessoas hoje. Mas hoje eu estou aqui para incentivar, encorajar e estimular as pessoas de forma geral, sobre toda a face da terra, para que possam dar valor a Deus. Porque só Deus é capaz de suprir a carência humana. O vazio, preencher, ele pode preencher com o seu próprio espírito, com os seus atributos, com os seus sentimentos, com o seu poder. Então, o ser humano hoje tem que parar com essa empáfia arrogante de não querer ouvir a Deus. Porque aquele que quiser ouvir a Deus, essa pessoa comerá o melhor desta terra, sim. Isso é uma promessa, é um fato que acontece. E muitas pessoas hoje podem testemunhar isso, porque muitas pessoas reconheceram que precisavam de Deus. E quando reconheceram isso, o próprio Deus agiu para suprir a necessidade delas. Agora, elas não têm mais necessidade de Deus. Deus as completou. Deus habita nelas. Cada uma dessas pessoas é o santuário de Deus hoje. E Ele fala com essas pessoas, se revela, se manifesta na vida delas. Então, isso é bom demais. Quando o ser humano reconhece a sua necessidade de Deus. Porque vivemos num mundo hoje sedento de Deus. As pessoas estão morrendo com um manancial de água vivas, que é Deus, e não querem beber dessa fonte. Querem tentar se sentir vivas com outras coisas, que leva elas, na realidade, a só correr atrás do vento, porque tudo é vaidade. Sem Deus na vida da pessoa, tudo é vaidade e correr atrás do vento. É algo inútil viver sem reconhecer que precisa de Deus. Então, essa necessidade tem que ser suprida pelas pessoas. E Deus está disposto a fazer isso. Agora, cabe a cada pessoa individualmente querer isso de forma sincera e verdadeira. Se arrependendo, se convertendo, se compungindo o coração, se humilhando sob a poderosa mão de Deus.
se sujeitando a Ele, aí sim Ele entra de forma eficaz para suprir a necessidade humana para sempre. Assim a pessoa nunca mais vai sentir falta de Deus em tempo algum. Pelo contrário, ela vai estar totalmente suprida, e isso é bom para qualquer ser humano hoje. Então, eu vou ler aqui alguns textos que falam exatamente sobre isso. Falam sobre a necessidade de cada pessoa que ela tem de Deus. Cada pessoa que está viva hoje tem uma necessidade de Deus. Essa necessidade só pode ser suprida por Deus. Então, eu espero que as pessoas entendam isso. Porque se não houver essa compreensão, não houver esse entendimento, as pessoas vão continuar como estão, vazias, secas, sedentas, e vão ficar procurando ao longo da vida e nunca vão encontrar a satisfação plena que só pode acontecer quando Deus preencher essa pessoa, preencher a necessidade dessa pessoa. Então, eu vou ler aqui alguns textos a respeito disso. O primeiro texto que eu vou ler aqui está no Salmo 42, versículos 1 e 2. Então, diz assim, ó: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Então, todos os animais, eles precisam de água, de alimento. E essa necessidade de água e de alimento é suprida todo dia. Porque eles se alimentam, eles bebem água. Eles desejam, quando eles têm muita sede, eles suspiram pelas águas. E encontram. E assim suprem a sua necessidade e a sede deles é saciada. Aí ele diz aqui, ó, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Então, a necessidade do homem, a alma do homem suspira por Deus, porque a alma do homem sabe muito bem que ela precisa de Deus. Então, o ser humano tem que reconhecer isso sim, que precisa de Deus. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Então, a alma de qualquer pessoa hoje que esteja viva no século XXI tem sede de Deus, sim. Tem sede do Deus vivo. Então, para suprir essa sede, só mesmo encontrando Deus, só mesmo reconhecendo Deus, somente crendo em Deus, essa sede da alma da pessoa será suprida. Caso contrário, nunca será suprida, em tempo algum. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Então, essa necessidade leva o homem a ir e a ver a face de Deus. Ele tem que estar diante de Deus, perante Deus. Essa é uma necessidade humana. Todas as pessoas têm. Algumas não vão reconhecer isso, vão se manter com o coração impenitente, com o coração duro, de diamante, não querendo reconhecer a sua necessidade de Deus. Outras, porém, vão reconhecer e vão ser supridas para sempre. A alma delas será saciada pelo próprio Deus. Isso é bom. Então eu espero que as pessoas agora, motivadas por essa palavra, possam querer saciar a sua sede em Deus, como está escrito aqui. Isso acontecerá mesmo com aqueles que fizerem isso hoje. Então o próximo texto que eu vou ler aqui também está no livro dos Salmos, Salmo 57, deixa eu ver aqui, versículo 2. Salmo 57, versículo 2. Está escrito assim, ó: clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Então, Deus tudo executa para qualquer ser humano. Principalmente ele executa o fim da necessidade que o homem tem dele. Porque quando Deus habita
na pessoa, no corpo, na alma e no espírito da pessoa, ele executa o fim dessa necessidade. Ele supre essa necessidade. E a pessoa fica satisfeita em Deus, ela fica realizada, ela fica completa. Ela não vai precisar mais de coisa alguma, porque Deus para ela será suficiente para sempre. Essa é a realidade. E eu espero que as pessoas queiram viver nessa realidade, queiram cair nessa realidade. Porque nenhum ser humano pode viver de mentiras, de enganos. Ninguém pode se enganar a si mesmo, em tempo algum. Em relação à necessidade que tem de Deus, ninguém pode se enganar com nada. Nada vai conseguir suprir essa necessidade. Nada vai conseguir preencher esse vazio que a pessoa sente. A pessoa sente esse vazio. Esse vazio é a falta de Deus, é a ausência de Deus. Essa carência tem que ser suprida pelo próprio Deus. Por isso ele diz aqui, ó: clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Então, ele está tomando a atitude certa de clamar ao Deus Altíssimo, que por ele tudo executa. Ele reconhece, ele entende. Esse entendimento tem que acontecer em todas as pessoas também hoje, porque não há outra forma, não há outro jeito de suprir a necessidade a não ser clamar por Deus que por ele tudo executa. Então, essa é a verdade, pessoal. As pessoas têm que entender isso hoje, têm que se conscientizar disso, têm que querer isso. Porque sem Deus, na vida do homem, ele fica incompleto. E ninguém pode viver assim. Viver assim é uma infelicidade. A pessoa não tem alegria, não tem prazer, não tem satisfação, não tem perspectiva de vida e futuro. Não tem viva esperança em si. Será que é bom para o ser humano viver assim? Não, é errado. Mas muitas pessoas hoje continuam vivendo assim. Mesmo tendo a oportunidade, dia após dia, de reconhecer a necessidade de Deus, mas muitos não querem. E isso não é forçado em tempo algum. Nem o próprio Deus força isso. Ele respeita a vontade humana. Mas aqueles que quiserem, ele irá executar por essa pessoa o fim da sua necessidade de Deus, com certeza. Agora o próximo texto que eu vou ler aqui também está no livro dos Salmos, Salmo 63, versículos 1 e 2. Salmo 63, versículos 1 e 2. Então o texto diz assim, ó: ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. Então, a busca de Deus por esse homem era ansiosamente. Ele procurava Deus, porque ele reconhece: ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. As pessoas têm que buscar a Deus ansiosamente, querendo encontrá-lo. Porque a necessidade do homem que ele tem de Deus só pode ser encontrada em Deus, em mais ninguém. Por isso ele diz aqui, ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. Ele estava conscientizado de que só Deus era aquele que ele poderia buscar ansiosamente. A minha alma tem sede de ti. A alma da pessoa reconhece que tem sede de Deus. Se a alma de qualquer pessoa hoje reconhece que tem sede de Deus, o que a pessoa tem que fazer? Ou o que a alma da pessoa tem que fazer? Tem que levar o homem a buscar ansiosamente a Deus. A minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja. Então o corpo da pessoa almeja Deus, deseja. Ela tem essa necessidade de Deus. A alma e o corpo da pessoa têm necessidade de Deus. Porque tanto a alma como o corpo da pessoa reconhecem que Deus é o único que pode suprir a carência da alma e do espírito dela. A minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Assim eu te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória. Então,
Quando uma terra ela fica muito árida, exausta e sem água, ela, por si mesma, ela tem necessidade de quê? De chuva, de água, de ser irrigada. Porque uma terra que fica árida, exausta, sem água, ela se torna uma terra improdutiva, ela racha, ela fica numa sequidão de estio muito grande. Isso é ruim para a terra, como é ruim para o ser humano também. A minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória. Então, ele não apenas iria ver a força e a glória de Deus, mas a força e a glória de Deus era o que ele precisava. Era algo que poderia suprir a sede dele, com certeza. E isso pode acontecer com qualquer pessoa hoje no século XXI. Basta ter essa noção, ter esse entendimento, ter essa necessidade que pode ser suprida assim. Ninguém pode viver no mundo como se fosse uma terra árida, exausta, sem água. Não, ninguém pode viver assim. É horrível demais, é terrível. Só traz más consequências para a pessoa. Será que seria certo e normal alguém querer viver assim? Claro que não. Então, eu espero que a pessoa agora entenda que pode sim buscar ansiosamente a Deus. Se o seu corpo almeja a Deus, faça com que o seu corpo encontre a Deus. Faça isso para que assim o seu corpo, alma e espírito possam ser supridos por Deus. Isso vai ser bom demais para você, vai ser um conforto, vai ser um refrigério, um alívio. Isso sim é bom para o ser humano. Então agora eu vou ler aqui o último texto que está aqui na Epístola de Paulo aos Filipenses. Deixa eu achar aqui rapidinho. Epístola de Paulo aos Filipenses vai falar sobre essa questão também. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Então, nesse texto aqui, vai se falar claramente a respeito da necessidade de Deus. Porque Deus pode suprir qualquer pessoa hoje, basta ela querer. Se a pessoa quiser que Deus possa a suprir, Ele fará isso sim, de forma eficaz, perfeita, para sempre. Então, o texto diz assim, ó. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Então, esse é o Deus poderoso, o Deus vivo, o Deus que em sua riqueza e glória, Ele pode suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Então, para as mais de 7 bilhões de pessoas que hoje existem e estão vivendo na face da Terra, Deus pode suprir cada uma das necessidades delas, tanto físicas, mas principalmente as espirituais. Porque as necessidades espirituais do homem para com Deus já foram faladas aqui. Então, para suprir isso, só Deus em sua riqueza e glória pode fazer isso de forma eficaz. Não há mais dúvida disso. Esse texto aqui coloca certeza e convicção em qualquer pessoa de que isso pode acontecer sim. Basta a pessoa querer que assim se fará. Então eu espero que as pessoas entendam essa questão hoje. Porque ninguém mais pode viver nesse mundo sem ter as suas necessidades supridas por Deus. As pessoas estão perdendo muito sem isso. As pessoas estão vazias, sedentas. As pessoas estão sendo enganadas. As pessoas estão sem conseguir ver claramente muitas coisas. Elas ficam correndo de um lado para o outro, tentando buscar alguma coisa para tentar se sentir vivas. Porque elas estão sem esperança e sem Deus neste mundo. Mas essa necessidade pode ser suprida hoje. Porque está escrito, e o meu Deus
segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Isso é verdade que pode se cumprir em sua vida a partir de hoje. Então eu espero que você entenda isso. Essa é a mensagem de hoje para a sua vida, para que você entenda que a sua vida só poderá ser completa quando você reconhecer a sua necessidade de Deus. Então eu espero que isso aconteça em nome do Senhor Jesus. Amém.